ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria! Hoje é dia 1º de agosto. Agosto, mês da vocação, né? Mês onde a gente escuta com mais ardor a igreja chamando, falando da vocação. E qual é a grande vocação de todos nós batizados? Sermos santos. Por isso, a cada dia, meditando a vida de um santo, nós vamos buscar também o caminho próprio que Deus tem para cada um de nós, para a vida de santidade. Hoje, 1º de agosto, vamos falar de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso, que foi um grande advogado e que, decepcionado com a justiça humana, vai em busca da justiça de Deus, a única que é verdadeiramente fiel. Então, esse grande homem, né, nasceu numa família de famosos advogados, né? E então, mais ou menos, né, a sua carreira, a sua vida já estava direcionada nesse sentido. E aí ele vai dedicando seus estudos para isso, se torna um grande advogado e depois, isso nós estamos falando no século XVIII, né? 1700, nos anos 1700, na Itália. E aí, um dia, diante de um caso, ele sofre uma grande injustiça e ele vê, né, que mesmo com toda a lei do seu lado, com todo o direito do lado do seu cliente, ele sofre uma grande injustiça. A decisão do juiz é contra, né, todas as provas é contra tudo aquilo. E aí ele diz: mundo, agora te conheci. Adeus tribunais, não me vereis jamais. E começa um apostolado com os pobres, cuidando dos doentes e toma a decisão. E fala para o seu pai: os tribunais são uma página virada na minha vida. E ouve o chamado de Deus e vai em busca da sua vocação sacerdotal. Então esse é o início da vida sacerdotal de Santo Afonso Maria de Ligório. A partir de uma decepção, ele deixa Deus falar no seu coração e busca verdadeiramente a sua vocação, que é ser um grande religioso. Aí, né, usa todo o seu saber para também ser um grande sacerdote. Vai aos pobres, aos doentes, aos enfermos, né, aos necessitados. E tinha um grande desejo de fazer com que Jesus fosse conhecido. E uma coisa que ele foi vendo no meio dos operários é que as pessoas não conheciam a Jesus, não conheciam o Evangelho, não conheciam a palavra de Deus, não conheciam. Então, o que ele vai dizer? Ele vai formar catequistas, professores, entre aspas, e à noite, em cada paróquia, nas casas, eles faziam reuniões de oração, de estudo da Bíblia, e isso foi crescendo, até que o bispo, né, pede que ele faça isso nas próprias capelas, porque já não era mais possível fazer nas pequenas casas, mas nas capelas. E aí a gente vai conhecer o que a gente chama de capelas noturnas. E nessas capelas noturnas vai acontecer a catequese, a evangelização, a transformação. E chegar ao ponto da região onde as capelas noturnas existirem, onde estava sendo feitas essas formações, parar de ter assalto, roubo, assassinato. As ruas começaram a ser mais seguras, mais tranquilas. Por quê? Porque as pessoas estavam conhecendo a palavra de Deus, havia um encontro com Jesus. Então, foi essa grande transformação. Mas aí vai acontecer que ele vai ser enviado para o interior e ele vai descobrir que no interior era muito pior, né? As pessoas no interior não conheciam mesmo. E aí ele vai fundar a congregação religiosa do Santíssimo Redentor para formar missionários itinerantes. É o que nós conhecemos como os redentoristas, né? Que até hoje tem essa grande missão de evangelizar, de catequizar. Hoje no Brasil nós temos 2 grandes santuários
né, nas mãos dos redentoristas, é o Santuário de Nossa Senhora Aparecida e o Santuário do Pai Eterno, que através do carisma de Santo Afonso Maria de Ligório, continuou evangelizando e catequizando o nosso povo. E a partir daí, essa missão, as missões itinerantes, as missões redentoristas, quem mora no interior conhece. Você passa numa capelinha do interior, vê aquela cruz na porta, da capela, você sabe, os redentoristas passaram por aqui. Quem teve a oportunidade de ir nas populações ribeirinhas no Amazonas, nós vamos encontrar vários sinais das missões redentoristas. Enquanto você passa desses interiores, você vê o sinal dessas missões redentoristas. Então, tudo isso nasceu do carisma de Santo Afonso Maria de Ligório. Um grande amor pelo sacerdócio, e ele dizia que os padres são um sinal visível da infinita misericórdia de Deus. E uma coisa que ele pega muito, rezar, orar. É pela oração que a gente vence a tentação, é pela oração que a gente consegue a graça de Deus, é pela oração que a gente adquire todo o favor de Deus, essa entrega a Ele na oração. E por isso tem uma máxima de Santo Afonso que diz: quem reza se salva, Por quê? Porque eu peço a salvação a Jesus, que me dá gratuitamente. E então tem uma grande devoção à adoração ao Santíssimo Sacramento, mas também a Nossa Senhora. Por quê? Quem vai a Jesus passa por Maria, Ele diz, que Maria é sócia da redenção, mediadora da graça, mãe, advogada e rainha. A devoção a Maria, dizia Santo Afonso Maria de Ligório, nos confortará no momento da nossa morte. Então, Santo Afonso de Maria de Ligório morreu no ano de 1787 e foi canonizado em 1839, logo depois declarado doutor da Igreja. A gente encerra esse momento lendo uma carta que ele mandou para um vocacionado. Ele diz assim: meu jovem amigo, você me pergunta como escolher um estado de vida. Vá fazer um retiro fechado. Não espere que um anjo venha lhe mostrar a vocação que deva seguir para corresponder ao projeto de Deus ao seu respeito. Os exercícios espirituais foram exatamente criados para clarear a escolha de um estado de vida, pois dela depende a salvação de cada um. Faço-lhe uma confidência. Sou muito ligado a retiros fechados, pois a eles devo a minha conversão e a resolução que tomei de consagrar-me a Deus. Então, nesse mês vocacional, termino com essa oração essa carta, de Santo Afonso Maria de Ligório. Não espere que um anjo venha falar qual é a sua vocação, mas entra no silêncio do seu coração, em oração, e conversa com Jesus. E com certeza Ele vai mostrar qual é a vocação para você ser totalmente e absolutamente feliz. Então, que Santo Afonso Maria de Ligório venha interceder por todos que estão nesse caminho, nessa busca de escutar a vocação e o chamado que Deus tem a cada um. E com certeza, escutando as vozes de Jesus, dizendo sim ao seu chamado, você vai ser profundamente feliz. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós.